Bom dia, meu camarada. Bom dia, Leandro. Bom dia. E aí? Como é que tá sendo essa quarentena, esse período? E aí, como as pessoas costumam dizer, né? O novo normal, né? Né? De normal não tem nada. Nem um pouco. E, ó, eu particularmente, sendo bem real nas minhas opiniões sobre isso, eu acho que uma grande parte das pessoas ainda não tem ciência realmente do que está acontecendo, né? É, Acho que as pessoas não têm respeitado muito protocolos, decretos e leis sobre isso. As pessoas não estão procurando entender um pouco o que está acontecendo nos outros países em relação à pandemia. As pessoas não conseguem identificar a diferença de Covid-19 para coronavírus, e são situações completamente diferentes. Até porque coronavírus é uma gripe e Covid é um outro processo. E isso me preocupa um pouco nos próximos meses, como é que vão ficar as rotinas. É algo que não vai terminar da noite para o dia. As pessoas vão ter que se acostumar com seus hábitos de higiene. E eu acho que o brasileiro tem, a gente gosta, né, do contato, né? A gente gosta de lidar com o público, né? E isso de você ficar em isolamento realmente é bem complicado. Eu acho que isso é muito mais um hábito cultural nosso aqui, de não ter essa facilidade em ficar isolado em apartamento, dentro de casa. E a questão é que quando as pessoas saem, elas acabam não respeitando essas medidas. Eu ainda tenho lido bastante, mas ainda estou bastante receoso assim, com o comportamento de algumas pessoas, né? Vamos ver como é que vai ficar esses próximos meses com esse experimento da vacina, né? Como é que vai ser todo pois esse é. processo, né? Mas eu ainda estou observando muito, mas eu fico preocupado, assim, por um lado, o comportamento das pessoas. Eu acho que isso é triste, é preocupante. Não, o jeito que está caminhando a coisa está sendo um pouco assustador, né? Mas, enfim. Leandro, você, professor de educação física, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a tua profissão, né? Você pode ser detalhista quando se trata disso, até porque, aliás, sobre a sua formação, Uhum, você pode ser detalhista nesse sentido, até porque isso ajuda muito ao aluno entender que, enfim, sim, entender todo o caminho, né, todo o de, caminho. pois é, como você chegou, ainda mais a tua profissão, né, cara, porque se tem muito aquela ideia de que educação física é uma carreira secundária, né, quando não, né, eu tenho Sim. muitos alunos que chegaram para mim, por exemplo, eu tive uma aluna ano passado que chegou para mim e falou, professor, eu queria fazer educação física, mas a minha mãe acha que não é uma profissão bacana, ela não me motiva a isso. Falei, cara, você gosta? Ela, eu sou atleta, eu quero trabalhar nesse meio, eu quero estar nisso. Falei, então segue, cara. Ela, pô, mas a minha Perfeito. mãe não me motiva. Eu falei, sabe como você vai mostrar para ela que vale a pena? Você se dedicando, né? Então eu acho que é bem legal tu falar, até para poder abrir a cabeça do povo. Sim. Eu, eu, eu cresci numa geração que gostava muito de esporte, gostava muito de educação física, né? Eu fui atleta na escola, né? E no ensino fundamental, né? No antigo ensino fundamental, ensino médio. Então eu cresci com uma geração que gostava muito de fazer educação física, que gostava muito da prática do esporte na escola. E isso, eu sempre fui um apaixonado por esporte, e isso foi realmente um fator de motivação. Nos últimos anos, a gente tem o que tem acontecido é uma defasagem dentro da área, né? Tipo um apagamento ou um esvaziamento, né, da prática de atividade física nas escolas. Isso é preocupante, porque essas consequências são bem drásticas lá na frente, né? A gente está vendo uma grande parte dos adultos com 30, 40 anos com inúmeras patologias, como pressão alta, hipertensão, diabetes, muito recorrente já dessa nova fase que você não encontra mais atividade física nas escolas. Então, isso foi um dos fatores que me motivaram. Eu, antes de pensar na educação física, eu já pensei em fazer jornalismo, mas o que sempre me fascinou foi o jornalismo esportivo. Eu acho super interessante, sempre ligado ao esporte.
Mas isso que vem acontecendo assim me entristece. Eu acho que o que vem acontecendo nos últimos anos é a atividade física concentrada muito nas academias e muito pouco nas escolas. E eu acho que esse é um processo. Eu acho que quando você começa, né, a ganhar o afeto da atividade física na escola, é um fator motivacional para o restante da sua vida. Eu vejo pessoas que vão procurar hoje atividade física com 20 anos, 25 anos, que nunca fizeram atividade física na escola. Em algumas escolas públicas e particulares, hoje não é uma matéria obrigatória. O aluno pode escolher entre educação física ou uma outra disciplina. Mas isso pode ter consequências, né, lá na frente, como vem acontecendo. E eu sempre costumo falar muito, sabe, sobre o professor de educação física é um educador, né? A gente já sabe de todas as dificuldades do que é ser um professor, realmente, no Brasil, e a gente tem que colocar esse sempre como um peso. Mas eu sempre aconselho, se você realmente quer ser professor de educação física, vá, se especialize, procure cursos, para que você possa se destacar. E eu, antes de mais nada, eu faço com amor, cara, eu gosto muito. Eu, eu cheguei num certo momento na minha vida, claro que a questão financeira é importante, sempre vai ser importante, mas quando você consegue juntar, sabe, todas essas questões com amor para a profissão, cara, eu acho que fica muito melhor. Eu sou um apaixonado por educação física. Eu sempre estou motivado. Cada segunda-feira, para mim, é uma motivação nova, é um motivo de alegria para dar aula. Dá para perceber isso, né? Para quem não sabe, Leandro é meu professor, então dá para perceber a tua motivação quando você passa isso para gente, né? Quando você implementa as tuas técnicas, a tua forma, né, de levar a tua profissão, isso fica bem claro que você é uma pessoa muito motivada, né, pela sua profissão, isso é bem maneiro. Enfim, e o que te fez escolher então, assim, a carreira? Escolher a carreira. Vamos lá. Além da formação, né, de atleta, né, e eu, então, eu sempre fiquei mapeando entre educação física e jornalismo. Fiz um período de jornalismo, mas desisti, fiz vestibular e fui para educação física. Cara, mas inicialmente, cara, o que me motivou é o trabalho com criança, cara, trabalho educacional, cara, eu trabalho com projetos sociais. Eu gosto muito dessa área. Eu acho muito importante, sabe? Você ser importante para outras pessoas. Cara, e quando eu comecei meu primeiro período, eu sempre falei, cara, eu quero trabalhar, eu quero dar aula. Eu nem ainda pensava em dar aula em academia, ainda nem pensava em ser personal trainer. Isso já era a partir do bacharelado, mas eu gostava. Para mim, dar aula para criança, dar aula para educação infantil, cara, é uma faixa muito gostosa de trabalhar. E hoje que eu trabalho na parte social, e eu tenho visto o quanto é prazeroso. Isso foi um dos fatores que me motivaram a trabalhar com educação física. Eu gosto de trabalhar com a questão do corpo, com a questão da psicomotricidade, a corporeidade. Isso é muito legal. Isso foi um dos fatores que me motivaram. E além do esporte, né? Eu vi do meu técnico no ensino fundamental, que eu ia fazer bastante sucesso na educação física. No ensino médio também foi a mesma coisa, e esses foram fatores que foram me ajudando. E realmente eu acho que eles estavam certos, né? Sim. E aí, você acha que foi fácil decidir pela profissão? Tipo, você disse que começou com jornalismo, você acabou indo para educação física. Você acha que de repente foi mais difícil? De repente você não teve a motivação, não te motivaram a isso? Na verdade, eu não vou dizer motivação, mas eu acho muito mais pela limitação. A educação física dá a oportunidade de você trabalhar no campo, né? Trabalhar ao ar livre, e isso é muito bom. Uma coisa que você falou, aconteceu comigo. Quando eu falei para minha mãe que ia fazer educação física, minha mãe, mas educação física? Pô, já pensou em direito? Aí eu falei assim, não, eu quero fazer educação física. Pô, e ela falou assim, pô, então se você quer fazer educação física, eu te dou
todo o apoio. E isso foi bem bacana, cara. É, poucas pessoas na minha família têm uma formação acadêmica. Então, se tem uma ideia muito engessada de determinadas profissões, né? Medicina, direito, entre outras, odonto. Uhum. Mas quando eu expliquei, né, para minha mãe que eu queria fazer o curso de educação física, pô, ela passou a me motivar, a minha família passou a ser um fator motivacional e entender um pouco como funcionava outras áreas. Então, essa questão, né, de você ser um dos primeiros, né, um dos poucos da sua família a ter uma formação acadêmica, quando você chega, né, quando você consegue alcançar essa patamar, né, então eles acabam te ajudando, né? Acaba sendo uma conquista não somente minha, como também de toda a minha família, né? E aí me leva pelo outro caminho que eu queria seguir, né? Você representa uma parte da população que a gente pode dizer que realmente não é a mais, diríamos, popular no meio das profissões né, no meio dos altos cargos, né? Sim. E aí eu me enquadro meio que nisso também, porque assim como você falou, né, que você não tem muitas pessoas com formação acadêmica, na minha família também não, né? Eu represento o lado suburbano da coisa, então minha família também não tem essa questão de ter uma formação acadêmica, né, de ampla, né? Não é todo mundo. Eu lembro até hoje quando eu trabalhava com meu primo, que eu comecei a fazer faculdade, que eu pensei em trancar para me dedicar ao trabalho, ele olhou para minha cara e falou: "Você não seja louco. Você vai concluir, porque eu não concluí a faculdade, tu vai concluir esse negócio", né? E e aí você tem a questão também de ser negro, né? E aí como é para você essa questão de você ser negro e você ter como foi a faculdade, né? Você teve algum problema por isso, por você ser negro? Alguém te olhou diferente? Você teve algum desafio mais sério? E, enfim, nas academias, nos locais que você trabalha, você tem esse desafio? É, eu costumo falar, né, hoje nas palestras, quando eu estou lá no trabalho social falando, que eu acho que um dos espaços onde você consegue ver esse ato muito grande é a academia, né? Eu acho que até o ensino, ali no antigo ensino médio, você não consegue nem enxergar tanto essa diferença. No ensino superior, você consegue entender essa diferença. A primeira dificuldade foi conciliar trabalho, né, com a vida acadêmica, né? Porque a maioria dos meus amigos se dedicavam 100% ao estágio e eu tinha que pagar a faculdade, né? Então, eu estudei em faculdade particular mesmo, com bolsa, eu tinha que pagar, né? Então, então, para mim era bem complicado. Eu ia de manhã para o trabalho, aí eu assistia aula à noite, e quando eu estava de noite, trabalhava em shopping, e aqui de manhã, os professores sempre foram muito colaborativos com essa questão. Sempre um cara muito articulado com isso. Então, mas no ensino superior a diferença é muito grande. Principalmente do primeiro período e quando você chega lá no final, né? No oitavo período, você vê o número de pessoas negras ou pretas, eu gosto de usar muito o termo preto, né? Tipo, que estão se formando, cara. E isso se segue para as academias também, cara. Esse processo dentro das academias é muito gigante. O acesso das pessoas pretas às academias é muito grande, é muito pequeno, desculpa. O número de professores ainda é muito pequeno também nas academias. É um mercado que está mudando, mas ainda é um mercado ligado muito a padrões estéticos, né? Ah, sim. E a sociedade brasileira, ela ainda não enxerga a pessoa preta como o padrão estético que eles querem, né? Ainda é um padrão branco europeu. Então ainda é muito pequeno o número de profissionais pretos nas academias. Tem mudado? Tem bastante. Inclusive, E só falando de padrão estético, fugindo um pouquinho da ponta, mas eu acho que esse é um grande problema, um desafio do profissional de educação física, né? sim, Entender que o cara de educação física, ele não está entrando na educação física porque ele quer seguir um padrão estético. É uma questão sim, de saúde, é uma questão de, né? sim, Tem diferenças aí. E aí, sim, obviamente, entra essa questão
você tem daquela questão europeia, né? Sim. E uma grande parte das pessoas que eu converso, pessoas pretas, por que elas não querem entrar nas academias, é justamente esse padrão que a sociedade impõe, cara. Então, muitas pessoas que eu conheço não gostam de frequentar esses espaços justamente por causa disso. É só a gente ver o número de blogueiras fitness que vem aumentando, tipo, assustadoramente nos últimos anos, e parece que isso é um padrão, sabe, que a sociedade acaba seguindo, e eu vejo que muitas pessoas não querem frequentar esses espaços. É um desafio para o professor, é um desafio. Tá mudando? Tá. Ainda de uma forma bem devagar, mas as pessoas já estão começando a enxergar que a educação física, que a atividade física é algo que ela precisa para fazer a manutenção da saúde dela e manter a qualidade de vida. Mas as pessoas pretas ainda têm muita dificuldade a esse acesso, pelas questões socioeconômicas também. Uma academia em determinados lugares não é tão barata assim. Então ainda há muita dificuldade para as pessoas pretas acessarem esses espaços. Entendeu? A partir do momento que elas começam a ver um pouco de profissionais, sabe, que ela possa se identificar, isso vem melhorando. Entendeu? Como eu falei, é um processo. Ainda é muito lento, ainda é muito devagar, mas vem mudando, sabe? Isso por um lado é bom, mas ainda é muito gritante. Como eu falei, cara, são 450 anos, sabe, de apagamento, sabe? De um hiato muito grande que você não vai resolver isso num espaço de 10 anos. Mas as coisas vêm melhorando. Pouco, mas vem melhorando, né? É, assim, dá para ver que realmente tem melhorado, né? Mas você falou das blogueiras fitness, e curiosamente, 80%, pelo menos eu, sendo muito honesto, falando 80% para ser positivo. Eu nunca vi uma blogueira fitness negra. Eu até vou você, os números acho que são até bem maiores do que isso, né? Os números são maiores. É como eu falei, né? É o padrão, né? Existe um padrão estético e é esse o padrão, sabe, que eles seguem. Então, dificilmente você vai encontrar, entendeu? Isso é ruim pro profissional, sabe? Porque a gente precisa tá sempre antenado e atualizado o que está acontecendo. É uma turma que não tem nenhum registro ou nenhuma tese científica para poder embasar o que eles estão falando, né? Tanto na área de educação física quanto na área de nutrição. E se os profissionais já estão inviabilizados, imagine os profissionais políticos nessa questão toda, né? E isso é bem complicado. Há uma fiscalização muito grande, mas o número de blogueiras vem aumentando muito. E até para você fiscalizar, para você conhecer todo esse pessoal, é um processo bem difícil. Fora É que é bem bem, difícil. fora que eu imagino que seja bem complicado também, porque eu como professor de histórias dentro de sala de aula, eu já passo por desafios de, eu li em tal lugar que foi isso que aconteceu. E aí eu tenho que pegar e mostrar para o moleque que aquilo ali não aconteceu. Vocês de academia, vocês têm eu acho que é pior, né? Porque você tem a pessoa fazendo e inventando, né? Tipo, Sim. tá vendo? Fiquei musculoso por causa disso. Né? Eu imagino a quantidade de coisa errada que esse povo deve ensinar e depois o Sim. desafio de vocês dentro da academia para cortar isso aí, né? Não, não, tá tudo errado. Não é assim, assim você vai É, quebrar a coluna. e cada indivíduo tem a sua própria especificidade, cara. As pessoas não são iguais. O que serve para você não vai servir para mim, não vai servir para o próximo, sabe? Cada um atende a sua necessidade, a sua rotina. Não dá para a gente comparar a nossa rotina diária de trabalho, de dar aula, de montar plano de aula com uma pessoa que vive exclusivamente daquilo ali, sabe? E ela, pô, acorda às 6 horas da manhã, ela vai na clínica de estética, depois ela vai na academia, né? Aí ela, sabe, tem a empregada que vai fazer a comida dela, sabe? Depois ela vai tirar um descanso. Então, sabe, são realidades completamente diferentes, entendeu? Mas é aquele mundo virtual, né, que as pessoas têm que se apegar muito. E a gente vive uma era, sabe, que as pessoas estão colhendo informações nas redes sociais, às vezes informações que não são verdadeiras. Isso a gente tem esse trabalho, né, de poder falar para os nossos alunos que aquilo não é, essa informação não procede. A gente ainda tem o processo, né, que é poder tipo, tirar isso da cabeça do aluno
Porque aquilo ali não serve para ele, né? É bem complicado. Mas a gente está vivendo uma era muito de fake news, cara. A gente tem que ficar atento a isso. Bom, internet, né? Agora, tua vida acadêmica, cara. Como você levou ela? Digo assim, no sentido de você, dentro da vida acadêmica, você teve dificuldade para se formar, você conseguiu ver parceria de no caso, você conseguiu desenvolver parcerias, né? Porque assim, para mim foi muito bom a faculdade, porque eu consegui ter ali amigos que eu tive, pô, até o final, eu tinha algum problema, eu conseguia conversar. Sim, Agora, dentro da realidade que você falou, faculdade particular, que você teve que trabalhar junto, você conseguiu isso, você levou ela sozinha. sim. E aí, É, aproveitando para perguntar, dentro desse pensamento do negro na faculdade, como foi? Houve desafio, assim, o desafio foi maior no sentido de repente, duvidarem de que você iria se formar ou de que você estava levando a coisa a sério, nesse sentido. sim, ó, os primeiros períodos, eu acho que os primeiros períodos aquele período de conhecimento, eu não tinha muito, eu trocava muito pouco, apesar de ter feito algumas amizades, eu trocava muito pouco ideia, porque geralmente eu tinha que sair, tinha que trabalhar, aquela coisa toda, então eu não conseguia manter um contato. A partir do momento que eu comecei a fazer o estágio, aí eu comecei a ter um contato maior com as pessoas, com os alunos. Cara, a dificuldade pra gente que preto dentro de uma academia é muito complicada. A minha primeira academia que eu fiz estágio, cara, era na zona sul do Rio, né, cara? Eu era o único cara preto do estágio. Imagina. E na Lagoa, cara, tipo, e, Se e ainda era fosse em muito complicado. Copacabana, talvez fosse mais fácil, né? Na Lagoa, cara. E não, e é super complicado, né? Porque as pessoas conversam com você baseado em cima da realidade delas. E aí, professor, pô, vamos para hoje. Cara, eu saí de lá 10h30 da noite, tinha que chegar eu tinha que pegar o último ônibus no Meia, na estação do Meia, para poder chegar onde eu moro, cara. Então tinha essa dificuldade, sabe? São realidades, cara, aquele túnel divide tudo, cara. Você entende muito bem como é que funciona essa dinâmica social no Rio de Janeiro e em outras capitais também, não só aqui. E essa foi uma grande dificuldade, né? Porque eu hoje eu penso um pouco diferente em relação a isso, né? Porque a gente vê que o discurso é bem desonesto em relação, tipo, pô, não é só você se esforçar, cara, não é só se esforçar. Não é só se esforçar. Quando a gente vai aprendendo as dinâmicas na prática, a gente vê que não é bem assim. É uma estrutura toda feita mesmo para você fracassar. Eu lembro quantos alunos tinham na minha formação, cara. No dia da minha colação, cara. Tinha eu e mais dois alunos pretos. Tinham muito mais, não em grande quantidade, no primeiro período. Então, as consequências, para você se manter durante o período, é bem difícil. E quando eu tive que sair do trabalho para poder manter o estágio e a faculdade, aí é que as coisas ficam mais difíceis, né? Pô, quando chegou o meu primeiro envelope com o salário de estagiário, eu falei, como é que vai? O que eu vou fazer agora? E agora? Pô, pagava, tipo assim, a mensalidade, tipo, não sobrava nada, cara. Então, tipo assim, as coisas eram muito difíceis. Eu levava alimento para a faculdade, porque eu tinha que ir direto pro estádio. Se eu viesse em casa, eu não tinha condições de voltar. Era duas condições todo dia para ir para voltar. Então, isso foi muito difícil, cara. Foi muito difícil esse processo de formação. E principalmente no início, cara. Você está sempre tendo que provar muito mais. Hoje, como eu falei, eu tenho uma visão totalmente diferente. Isso até porque conforme você vai racializando, você vai entendendo como é que funciona o contexto à sua volta, você vai trabalhando e lidando melhor com essa situação. Entendeu? Mas aparentemente, assim, à primeira vista, te assusta. Como é o comportamento das pessoas. E hoje eu tô assim, nos locais que eu trabalho, eu já trabalho há mais de 10 anos, mas eu já passei por situações emblemáticas, já passei por situações de racismo nas duas academias que eu trabalho. E eu acho que toda essa vivência, toda a minha experiência, todo o estudo fizeram com que eu lide isso de uma forma, sabe, reativa, né? Mas ainda as pessoas ainda têm um pouquinho, ainda assusta algumas pessoas, né? Algumas pessoas pretas, quando elas chegam no espaço acadêmico, ela vê que não está todo mundo, sabe, no mesmo lugar da raia, sabe? Alguns estão lá na frente, outros estão aqui atrás.
Mas não é um processo fácil para as pessoas pretas, seja ele em qualquer curso, seja na área de enfermagem, educação física, qualquer curso, uma pessoa preta é bem complicado, é bem complicado. Porque você já chega num espaço onde você não é a maioria, né? E você não chega, né, o número de pessoas pretas nas universidades, sejam elas públicas ou particulares, não chega a 14%. Imagine você fragmentando isso por cursos, né? Os mais procurados, aqueles que são menos procurados. Pois é. E aí, você falou dessa questão de você ter passado por isso tudo. E aí a minha pergunta é como você saiu, como você conseguiu contornar isso? Assim, para você manter a tua ética, para você manter o teu trabalho, para você não cair naquela questão de você levar isso para o coração e de repente Sim. você se desmotivar.